Eu não sei se eu li errado ou se é essa a informação mesmo, uma decorrente de uma entrevista da presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, a doutora Renata Gil, em que ela diz que a magistratura ainda não tem representantes suficientes de todas as camadas sociais e das minorias, tais como pretos e mulheres, e que ela reputa esse fato a dificuldade de um concurso que demanda dedicação e estudos dispendiosos. E outra informação no sentido de que, abre aspas, o que torna o judiciário coerente e homogêneo não é o controle externo, e sim o fato de os juízes pertencerem a um mesmo grupo social, virem das mesmas faculdades, frequentarem os mesmos lugares, terem os mesmos valores, sendo recrutados por saberem como jogar o jogo. Me ficou uma certa contradição entre essas duas informações, e um pouco em cima do que a gente está falando agora, de uma melhora na seleção daqueles que têm a possibilidade de alcançar uma posição socialmente muito respeitada, entendeu, doutora Carolina? Quer dizer, como é que se consegue... Eu falei, eu vou perguntar à doutora Carolina para eu compreender o que ela quis dizer com essa história de que talvez a melhor forma, digamos assim, de manter o judiciário coerente e homogêneo não é o controle externo, mas sim o fato dos juízes pertencerem a um mesmo grupo social. Na verdade, nós temos os dados e aí temos a forma de interpretá-los. Sim. Não é como você... Essa questão do homogêneo não é uma fala minha, é de algum dos textos que foram analisados para o livro, né? Para o mestrado. Richard Postner. Isso, que até foi uma análise mais da magistratura americana, até do que aqui, sim, que é um pouco diferente. Eu penso que o que acontece? No Brasil, né, adaptando essa fala dele aqui ao Brasil, nós temos inúmeras faculdades de direito. Então, o juiz, na verdade, ele não frequenta necessariamente as mesmas faculdades e nem os mesmos lugares. Então, por exemplo, mesmo dentro da magistratura de São Paulo, que é, né, pequeno, não é uma magistratura federal que você tem juízes do país inteiro. Você tem muitas faculdades. Eu tinha, até se for ver aí a tabela, eu tenho juiz, a maioria, sim, acaba sendo da universidade pública, que é a Universidade de São Paulo, porque tem um nível muito bom, as pessoas ali saem muito preparadas. Mas eu tenho da PUC, eu tenho de Santos, eu tenho de várias outras faculdades do interior. Então, tem vivências diferentes. Além disso, se você for ver a tabela, tem pessoas que chegaram a prestar o concurso de 1 a 7 vezes. Uma pessoa que presta o concurso uma vez tem uma realidade. Alguém que prestou 7 vezes, e agora com essa exigência dos 3 anos de prática jurídica, já modificou muito, até em relação àquilo que o desembargador, né, Antônio, fala, de que o juiz tem pouca vivência, pouca... Hoje, a ideia é que ele tem um pouco mais. Quando eu passei, não se exigia tempo nenhum de prática jurídica. Tinham juízes que passaram comigo que saíram da faculdade e passaram no concurso. Vivência zero. E foram os juízes que tiveram mais dificuldade. Por quê? Porque quanto mais inseguro você está, mais difícil você exercer uma posição de autoridade. O juiz já tem aquela cara de novinho. Vai estar atuando com um cartório que os funcionários são muito mais velhos que ele. Os advogados ali de cidade do interior, muito mais velhos. E ele tem que é uma função de total autoridade. Como é que ele se impõe? Aí que muitos acabam resvalando para quê? Né? A gente brinca, a juizite, né? O juiz acaba gritando, e quem manda aqui sou eu, porque você não consegue se impor de outra forma. E eu lembro que na escolinha alguém falou isso uma vez, eu gravei para a vida. Homem, quando grita, tem autoridade. Mulher, quando grita, é histérica. Não grite. Por causa do tom de voz, né? A nossa voz é mais fina. Então, eu tendo, quando eu fico brava, nervosa, às vezes na audiência, eu tendo a falar mais baixo. Porque eu sou juíza.
Eu sou Exato. autoridade, as pessoas sabem que eu vou decidir, eu não preciso gritar para ser ouvida. É Então, se o verdade. juiz fala baixo, a tendência é o quê? Todo mundo parar para ouvir o que está acontecendo. O juiz pode estar falando alguma coisa importante, é como o professor que está aplicando uma prova. Se o professor está falando mais baixo, o aluno inteligente vai parar para ouvir o que ele está falando. Mas Não, e aí, o advogado voltando. inteligente não quer confusão com o juiz também, não, principalmente antes da Exato, sentença, entendeu? não é, doutor? Voltando ali porque a doutora Renata Gil fala, né? Eu não sei se eu concordo tanto com ela. Eu acho que sim. É um concurso que demanda sim um tempo de estudo, mas eu sinto que cada vez mais, até por conta da exigência do trabalho, eu não tenho mais aquele concurseiro que só estuda. Eu acho que a magistratura é o tipo de concurso que não tem mais espaço para aquela pessoa puramente acadêmica, sabe? Aquele Entendo. estudante que estuda, estuda, estuda e tem muito conhecimento teórico e não tem experiência de vida e não tem vivência. Eu acho que sim, talvez ainda falte espaço para as camadas mais baixas. Sim, não é? Alguém muito pobre tem dificuldade até para ter o acesso ao ensino superior, É apesar verdade. das cotas. As cotas ainda não tiveram o papel que deveriam ter. Tem muitas pesquisas que provam isso. Quem sabe com o tempo, não é? Talvez essas pessoas tendo mais acesso à faculdade pública, pode ser que tenhamos nos concursos no futuro. A quantidade de juízes de pele preta é baixíssima, é um absurdo comparado com, É. não é, a população preta que nós temos no Brasil. Nada justifica. Não faz sentido. Faz sentido, sim, óbvio, historicamente, Exato, exato. sociologicamente, mas não faz sentido em termos, né, o senhor entende o que eu quero dizer, Sim, claro. demograficamente. Aliás, essa é uma outra curiosidade que eu lendo o livro da senhora, eu senti vontade de perguntar. A senhora não sente que falta no concurso uma parte mais voltada à história do Brasil, um pouco à filosofia, um pouco à psicologia? Porque tem-se a impressão de que existe muito tecnicamente do juiz, né, que ele conheça bem a legislação, que ele domina aquilo que é digamos, a matéria-prima da atividade judicante, mas a parte humanística da formação do juiz, né? Eu não sei se talvez até para compreender determinados conflitos, se não se faz necessário no concurso público você ter um pouco de história do Brasil, como disse, um pouco de filosofia, um pouco de psicologia. É claro que nada em profundidade, mas que desse essa base ao juiz para compreender, quando ele vai julgar, que aquele conflito ali não é um conflito apenas do caso concreto, que há por trás daquilo tudo toda uma lógica histórica. Compreende, doutora Carolina? Sim, eu concordo totalmente, doutor. Há, hoje em dia, uma parte da primeira fase em que cai um pouco de conhecimentos Uhum. gerais, que se busca um pouco isso, mas eu acho que o concurso para juiz tinha que mudar muita coisa. Tem muitas questões ali que precisariam ser melhor analisadas e aprimoradas. Todo concurso de juiz, por exemplo, sobra vaga, falta Eu vi candidato. 23 mil candidatos para 300 vagas, se não me engano, e selecionaram 86, se eu não estou Não enganado, num faz dos concursos. sentido, o senhor concorda? Que em É. 23 mil pessoas eu não consigo selecionar 300? Então, essa foi uma das questões que eu quis trazer nesse livro. Porque Uhum. eu penso assim, as pessoas têm aquela imagem do juiz, e talvez a própria banca tenha uma imagem do juiz, que talvez não seja a imagem do juiz ideal para a nossa sociedade. Porque a sociedade mudou muito, eu acho que nós precisamos discutir e debater isso. Porque, sim, nós queremos um juiz capaz de julgar os processos, e o juiz julga os casos, não as pessoas, que é muito difícil, às vezes, para as pessoas entenderem. Na verdade, é muito interessante isso, porque você busca alguém, um ser, não é que encarne todas as virtudes, mas que está inserido numa sociedade que ainda tem todos esses defeitos, que o juiz vai julgar. E será que nós queremos esse juiz redoma, afastado da sociedade, que se
preserve, que tenha só virtudes? Ou será que nós queremos um juiz também capaz de entender, de ter um pouco mais de empatia e de entender pelo que as pessoas estão passando? Isso muda muito, doutor, o critério de seleção. O que vai cair ou não nessa prova? O que eu vou perguntar para esse juiz? O que é importante? Não é? Quais são as questões? História, é o que você falou, é fundamental. Filosofia, as pessoas me perguntam, eu estou prestando concurso para juiz, eu só leio livros jurídicos. Não, não faça isso. É importante você É. ter informação, é importante você entender a sociedade onde estamos inseridos, como chegamos até aqui. Você vai ver o ser humano como ele é exposto. Eu me lembro que logo que eu comecei, eu era o juiz começa estadual na clínica geral. Quando eu comecei com os casos de divórcio, separação, morava com os meus pais ainda, eu lembro que eu falei, pai, não vou casar. Porque as coisas que eu vejo, ele falou, mas minha filha, sua amostra é viciada. Os casamentos que dão certo não vão falar com o Não juiz. vão lá, é verdade. Falei, poxa, que bom que eu tenho meu Verdade. pai dar esse toque, porque às vezes eu acredito que a pessoa é jogada ali, não é? O juiz ele fica, é o que eu falo no livro, ele é jogado numa cidade do interior, sozinho, fica isolado. Ele não pode ser muito amigo ali de ninguém, porque se ele for ficar amigo de funcionário, como é que depois ele vai exercer uma função de chefia, um juiz com pouca experiência de vida, que nunca foi chefe de ninguém na vida? Não é? Ele vai ficar amigo e depois vai ter que dar bronca, vai ter que cobrar? É difícil. São coisas que a gente aprende no decorrer. Ele vai ficar amigo do advogado? Está lá com o advogado, saiu para tomar um vinho, uma cerveja, depois o advogado vai ficar bravo porque ele não é, julgou contra ele. Então é muito complicado Agora, em cidades pequenas. isso me faz lembrar de volta o Calamandrei, que ele dizia que a última coisa que ele gostaria era de ter juízes amigos, ser amigo de juízes. Por quê? Porque talvez o juiz tenda a ser mais rigoroso com ele para Sim, demonstrar que é absolutamente imparcial e isento. Então ele exato. tende a ter prejuízo como advogado, né? E tem um livro também muito interessante, provavelmente a senhora conheça, e que fala um pouco dessa natureza humana do juiz, né? Que se chama A Crise da Justiça, do Piero Calamandrei. É um livrinho também bem curtinho, deve ter umas cento e poucas páginas, e eu acho que é um livro muito interessante, vale para os advogados e vale para os juízes também, e eu recomendo. Eu queria, para finalizar, doutora Carolina, algumas curiosidades que eu trago da advocacia, e eu gostaria de perguntar, o que a senhora entender que está apta a responder, a senhora responde, se também falou, eu não quero falar sobre isso, ela também diga que está tudo certo. Que eu até brinquei que as coisas que os advogados devem saber. Qual a petição inicial ideal para ser lida por um juiz? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é, doutor? Muitos advogados me perguntam. Eu trabalho muito isso com os meus estagiários, inclusive, porque eles Aham. devem advogar, não é? Embora queiram ser juízes, e isso é muito importante. Petição inicial ideal é aquela que tem o tamanho certo, ou seja, que não é muito extensa. Pensa naquele juiz que tem, como eu disse, 3.000 processos para julgar. Aí vem uma petição inicial do advogado com 10 páginas do direito. Em teoria, não é? Dê-me o fato que eu conheço o direito. O juiz tem que conhecer o direito. Claro que se o advogado está trazendo uma tese nova, algo muito diferente, é interessante ele trazer alguma coisa, obviamente. Uhum. Agora, se é um despejo por falta de pagamento, vamos dizer assim, não é? Que é aquele arroz com feijão, o que, que eu percebo? O advogado ele tem aqueles modelos que ele pesquisou, que ele colocou a jurisprudência, que ele colocou a doutrina, que são 20 páginas disso. E os fatos, que são mesmo importantes, às vezes não tem nenhum parágrafo. E aí, às vezes, o juiz não consegue entender. Porque o que é É. importante mesmo? Não é? O advogado é o primeiro juiz do processo. O que a parte trouxe para o advogado? Isso. Por que o advogado escolheu aquele caminho e não outro? Não é? Qual é o direito que advém daqueles fatos? No fundo, uma página seria suficiente para isso.
o 3 doutor Silvio. parágrafos ali relatando, não é, doutor? E qual o direito e o pedido. Gente, o pedido é fundamental. Doutor, se o senhor soubesse o que tem de petição inicial sem pedido, ou com pedido incerto, indeterminado, quando tem que ser certo, aí pede a liquidação e fala, mas por quê? Só fazer uma conta. Me traga a conta aqui, né? Advogado não gosta muito, é como juiz também, a gente não é da exata e da matemática, mas uma continha ali de soma não é tão difícil assim, não é verdade? Estou brincando aqui, mas parece brincadeira, mas não é. O doutor Silvio mencionou um caso na nossa conversa, que ele está hoje, né, como consultor do Demarest, um dos mais prestigiados escritórios de advocacia do Brasil. E ele diz que não é incomum os advogados levarem para ele lá embargos de declaração com 45 páginas, entendeu? Ai, meu Deus. Aí ele geralmente recomenda que se resuma a 5. Então eu dei risada, porque eu falei, poxa, eu vou conversar com a doutora Carolina mais tarde, eu vou perguntar sobre isso. Eu queria saber também se os juízes possuem grupo de WhatsApp e comentam sobre os advogados, se são chatos, se são prolixos ou se são arrogantes. Não, os juízes eles possuem grupo de WhatsApp, mas eles comentam, então tem muitos. Então tem, por exemplo, o grupo de WhatsApp de todo o tribunal, todos os juízes, né, de São Paulo. Tem o grupo de WhatsApp daquele fórum. No do fórum se falam das questões do fórum. Então, por exemplo, plantão, alguém troca comigo? Sabe questões assim básicas? Vai ter um curso de não sei o quê. Alguém tem interesse? Vai ter, por exemplo, o lançamento do livro de alguém. Gente, estou divulgando aqui coisas muito pontuais, realmente relacionadas ao fórum ali, ao grupo. Não é como sala de escola que os professores se reúnem e fazem os comentários sobre os alunos, né? Antigamente, quando eu era juíza de fórum menor, né, de cidade pequena, na sala do lanche tinham alguns advogados que, logicamente, eram comentados. Eu lembro, por exemplo, que tinha um promotor e um advogado que se detestavam, por razões óbvias, né? Tinham tido brigas, e às vezes o advogado queria falar com o promotor, aí o promotor chegava na sala do lanche, ele quer o meu perdão para eu não entrar com ação por calúnia de forma, sabe, coisinhas assim. Nunca ele entrou com ação com a queixa-crime, mas na cabeça dele não podia nem conversar com o advogado. Então, às vezes, se falava assim, advogada, ai que lindo, filhinho da advogada que trouxe. No lanche, às vezes se comentava alguma coisa quando ainda existia, né? Presencial e a sala do lanche. Faz muito tempo que isso ninguém mais faz lanche. Depois da pandemia, mesmo antes, a vida ficou tão difícil, né, doutor, que não tem nem mais tempo Não para tem tomar nem aquele mais tempo. cafezinho. Então, mas Verdade. não se fala. As questões são mais assim: olha esse julgamento do STJ, o grupo dos juízes criminais é só chorando. Os julgamentos, o quanto está difícil ser juiz criminal. Outra pergunta: o que faz um juiz admirar a atuação de um advogado? É o profissionalismo mesmo. É aquele advogado, a educação, a gentileza, né? Aquele advogado que chega preparado, que eu pelo menos, principalmente nas audiências, eu observo muito isso, a postura do advogado, aquele advogado que veio com aquelas perguntas já. E a gente percebe, não é? Tem aquela primeira testemunha, ele fez 1, 2 perguntas, ele já percebe, o advogado que pensa, eu gosto muito de gente inteligente. Então, aquele advogado que já pensou rápido, já viu o caminho, já percebeu que aquilo não é bom, e ele Não vai, e prossegue. ao mesmo tempo tem educação. O que eu não admiro é o advogado que acaba se envolvendo demais com a parte mesmo, com as emoções, desrespeita o colega, desrespeita a testemunha. E é raro. As minhas audiências geralmente transcorrem bem. Mas às vezes acontece do advogado não estar num dia bom, está mais nervoso. Eu fico muito constrangida quando os advogados se desrespeitam. Eu acho que, mais do que qualquer coisa, são colegas de profissão, nada justifica, não é? E o conflito ali entre as partes, não é entre os colegas, né? Uma Exato, outra, doutor. uma outra pergunta que eu vi um post da senhora que eu achei muito engraçado e falei, eu vou perguntar.
faz alguma diferença despachar com o juiz? Você sabe que essa é uma questão muito interessante, porque eu tenho um ex-estagiário que advoga, e aí outro dia ele veio falar comigo de um caso, e eu falei, mas esse caso você tem que despachar com o juiz. Mas a senhora não fala que não adianta, que não... Eu falei, não, mas cada caso é um caso. Porque no caso dele, o que acontecia? É um caso do Juizado Especial Civil, em que claramente virou um ping-pong. Ele levava o caso do cliente, era um caso de cumprimento já de sentença, já tinha decidido, e a outra parte dizia que tinha cumprido, não tinha, estava enrolando, aí a parte juntava alguma coisa e mandava ele falar. Ele falava, mandava para outra parte. É o tipo de caso que, se é, por exemplo, um juizado especial civil com muitos processos, o próprio cartório despacha aquilo que o senhor falou, não chega nem no juiz. Fica aquilo, diga outro, vê que juntou documento. Vai mandar outra parte falar para ir para o juiz a hora que estiver maduro para o juiz decidir. E aí ninguém para ver que já está 10 vezes nisso, de vai para cá, vai para lá. Então, por exemplo, esse é um caso que é interessante marcar de despachar com o juiz para falar, olha, doutor, o senhor está sendo induzido em erro aqui. Né? A pessoa está protelando, procrastinando, e eu não consigo que resolva, porque eles ficam juntando documento, vem para mim. Eu falo, volta para ele se justificar. E não cumpre, mas também não resolve. Então, esse é um caso. Então, eu entendo assim, que não faz sentido o advogado achar que qualquer caso, qualquer petição que ele for juntar, para o juiz decidir, ele precisa despachar com o juiz. Senão não faria sentido, senão estaria ali na lei. Não é? O advogado tem que despachar por escrito, despachar oralmente com o juiz para o juiz decidir. Não, não é? Em tese, em teoria, basta que o advogado despache. Se é para o juiz analisar, por exemplo, urgência, não precisa despachar com o juiz. Se o advogado já colocou como urgente, está na fila de urgente, é o juiz que vai analisar. E vai ser analisado logo, porque coisa urgente é batata quente na mão do cartório e do juiz. Então, não precisa, a menos que seja uma coisa muito diferente. Mas se é muito diferente e não conseguiu explicar direito na petição, será que Já tem um adianta falar com problema, o né? juiz? Eu acho que Aliás, adianta, resumindo muito, doutor, quanto que adianta despachar? Quando o processo saiu do trilho, sabe? A coisa está confusa e não adianta, porque despacha, mas às vezes o advogado percebe que nem está chegando na mão do juiz aquilo. A coisa está tão burocrática, desculpas em nome do Poder Judiciário, não devia acontecer isso. Mas eu não vou mentir aqui, a gente sabe o que acontece. Aí, nessa hora, ou o advogado vai até o cartório e chama o diretor, fala, olha, isso aqui está uma palhaçada, precisa ir para o juiz, ou despacha com o juiz. Agora, dizer que precisa falar com o juiz, para o juiz entender e decidir, aí o advogado está duvidando da sua capacidade de escrever, não é? é verdade. Aliás, é muito engraçado porque no post a senhora conta a história de um senhor, advogado das antigas, e ele foi despachar com a senhora e ele ficou lá, sei lá, 10, 15 minutos, falou da família, do filho que é advogado, falou de tudo, menos da razão pela qual ele queria despachar com a senhora, né? Ele Talvez uma acabou não certa carência. despachando. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, agora sim, por que os juízes resistem tanto a analisar os embargos de declaração após a sentença, doutora Carolina? Então, doutor, não é que o juiz resiste, é que o embargo de declaração é para quê? É algum erro mínimo, né? Alguma contradição, um erro de digitação, uma falha. O juiz ele já analisou com calma aquele processo, chegou a uma conclusão. Chegou a uma sentença. A gente até brinca entre os juízes que eu acho que o sonho do advogado é apresentar aquele embargo de declaração infringente, o juiz lê e fala, nossa, mudei de ideia. Tudo que o advogado falou até agora não me convenceu, mas agora... Mas nem que o juiz quisesse. Ele não pode fazer isso, ele estaria agindo totalmente contrário à lei. Eu vou ser bem sincera, às vezes até acontece mesmo, de o juiz leu aquilo, lê lá e falar, nossa, olha só, tal, olha que o advogado agora... Às vezes o advogado inova. Nos embargos de declaração, ele traz um argumento que ele não trouxe antes. Às vezes inova na apelação. Como eu estou no colégio recursal,
Principalmente É, advogado de banco, acho que o advogado do banco do recurso é diferente do advogado do banco do juizado especial civil da contestação. Então, às vezes, eles vão aham, sustentar oralmente, inclusive a gente fala isso no voto, né? Doutor, o senhor não é, pode inovar em sede recursal. O senhor tinha que ter falado isso antes, porque também não adianta trazer um argumento novo que não foi trazido antes. Mas às vezes até dá vontade, doutor, mas não pode, eu não tenho amparo legal para mudar totalmente minha sentença. Então, eu sei, eu já advoguei, eu sei que é uma forma de ganhar até tempo, prazo para poder é depois, verdade, né, fazer a apelação. Mas os é embargos de verdade. declaração, ele tem um objetivo muito específico. E acontece. Às vezes, você quer, na sucumbência ali, condena o réu quando era para condenar o autor, né? Um errinho, ele Uhum. estava no modelo, não adaptou. Pode acontecer. Às vezes, o valor colocou um dano moral em 5 mil e no dispositivo está 10 mil. Esquece algum pedido. Essa minha prima que advoga, ela acabou de me falar agora, falou, eu entrei com um processo no juizado, eu acho que a minha petição estava tão ruim, o juiz ficou tão confuso que ele esqueceu de analisar um pedido, foi entrar com embargo de declaração. Aí eu até brinquei com ela, falei, mas ele esqueceu mesmo? Você fez o pedido? Não, eu tenho certeza que eu fiz. Falei, então entra com embargo de declaração, tá certo. Ela estava chateada que ele não deu dano moral e não analisou um pedido. Falei, o dano moral você vai ter que recorrer. Percebe? Não vai conseguir que o juiz deu dano moral nos embargos de declaração. Eu tenho quase 20 anos de atuação profissional e tive apenas um aclaratório com efeito modificativo. Nós brincamos entre advogados que é mais fácil você acertar na Mega Sena do que ter aclaratórios acolhidos com Sim, efeito modificativo. Claro que eu não estou generalizando, tem as suas exceções. Por que os juízes de primeiro grau têm tão pouco apego aos temas firmados pelo sistema dos recursos repetitivos, doutora Carolina? Eh, Tem-se a impressão nas sentenças que o juiz sentencia, mas no caso do juizado especial civil, ele não recorre lá à FONAGE, por exemplo, para ver quais são os enunciados, ou os temas repetitivos, por serem numerosos, não há uma certa disciplina de estudo dessa jurisprudência. E, assim, compreendendo a minha ignorância, eu entendo que a melhor forma de se fazer uma certa justiça é respeitar os precedentes. Compreende, doutora Carolina? Porque é uma forma de não sobrecarregar a senhora e de dar uma certa garantia. Olha, ela decidiu com base no que os tribunais têm reiteradamente decidido. doutor, eu acho que no Brasil ainda é um pouco nova essa forma, não é, de Uhum. atuar, que é uma coisa que nos países anglo-saxões, né, com a tradição consuetudinária, é um pouco diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles julgam basicamente, não é, com base na jurisprudência em precedente. Aqui, quando é vinculante, não tem o que discutir. Mas quando Uhum. ainda se está firmando, e como os próprios tribunais demora muito, né, para eles uniformizarem, eu acho que nesse meio tempo o juiz tende a julgar como ele sempre julgou. Porque é difícil, Uhum. uma pessoa que julgou muito tempo de uma determinada forma, é difícil para ele simplesmente mudar o entendimento. Quando realmente, eu acredito que quando o recurso repetitivo, quando há realmente a uniformização, aí o juiz não tem nem o que discutir. E é feito dessa forma. Eu acho que o problema é quando ainda não uniformizou. E aí, como os tribunais, principalmente os tribunais estaduais, cada um vai julgando de uma forma. O Tribunal de Justiça de São Paulo mesmo é contrário a muitos entendimentos do STJ. O STJ é um tribunal que não tem efeito, não é vinculante. Como o 50%, tribunal aqui em São cin- Paulo pensa diferente, o juiz aqui mesmo tende a julgar muito mais de acordo com o TJ do que de acordo com o STJ. um Então vira. exemplo são os HCs. 50% dos HCs que vão para o STJ de São Paulo são reformados. Quer dizer, Sim. é um número expressivo, é um negócio assim absurdo. O papel do advogado, e aí eu acho um pouco complicado, às vezes, também, a questão da opinião pública. Às vezes, Uhum. em relação a isso, as pessoas não entendem muito bem essa função do advogado, o quanto é importante o papel do advogado. Nenhum juiz pode fazer a sua tão bela
profissão, exercer tão bem o seu papel, sem que haja um bom advogado por trás. O senhor estava dizendo, né? Quando o juiz admira o advogado, eu falei da audiência, mas quando vem um processo redondo, sabe, que o advogado pesquisou, analisou, escolheu o melhor caminho, a gente percebe que o advogado tratou bem daquela pessoa, do direito dela, fez bem a sua função, o juiz fica tranquilo. Porque às vezes se tem a impressão de que o juiz quer que o advogado não seja tão bom, porque é mais fácil decidir. É o oposto. Quanto melhor o advogado, mais tranquilo o juiz fica. Hoje eu fiz audiências de custódia e fiz com um defensor público, porque quando a parte, né, não tem advogado, é o defensor, e com 2 advogados constituídos. Tanto o defensor público quanto os advogados de altíssima qualidade. Dá uma tranquilidade, doutor, porque o juiz sabe que a pessoa está bem assistida, porque ele só vai ter que dar decisão, ele não precisa se preocupar. Por essa questão de princípios, a gente vai colocar a culpa em quem? Vai colocar a culpa no Estado, vai colocar a culpa no pai, vai colocar a culpa na mãe. Entra um pouco até naquela esfera da valoração. Em torno de 5 minutos a sustentação de Vossa Excelência. Eu gosto muito de ouvir pessoas com conhecimento, como estou gostando de ouvir, mas eu, como julgador, estou pretendendo entender qual é a tese de Vossa Excelência com relação a esse habeas corpus. Se eu pudesse ser um pouquinho mais claro, porque daqui a pouco vai terminar o tempo de Vossa Excelência. Vossas Excelências, eu peço que os senhores me desculpem aí pela demora, mas eu não trabalho de uma maneira muito ortodoxa, né? Eu acabo fazendo mais trazendo a filosofia para dentro do processo. Ao ilustre advogado, doutor João Guilherme, obrigado pela aula de filosofia que o senhor nos brindou, mas como velho advogado que fui durante 3 décadas, acho que nessa linha Vossa Senhoria está prestando um desserviço ao seu cliente, correto? Porque nós temos que trabalhar, principalmente no juízo revisor, com base na prova pronta. Toda essa sua teoria, esse seu conhecimento ímpar da filosofia, da sociologia, é bom, sabe para quê? Para falar sobre direito, publicar livro, dar aula, escrever artigos científicos. Tudo isso que o senhor falou tem consistência acadêmica e, portanto, científica. Mas é o tempo que vai transformar as suas ideias, as ideias desses mestres, esses luminares do conhecimento que Vossa Senhoria citou, para se transformar em quê? Na lei. Eu agradeço demais a gentileza da senhora. Devo dizer e recomendo que os advogados, os estudantes de direito, leiam o livro da senhora. Acho que é extremamente esclarecedor e acho que essa alma de jornalista traz nesse livro uma visão extremamente revolucionária, porque os advogados também têm essa impressão dos juízes como seres intocados, né? Ou semideuses, como os advogados costumam brincar. E, na verdade, retomando o Calamandrei, nós comungamos do mesmo sacerdócio, das mesmas angústias, embora em polos absolutamente diferentes. Sim. Agradeço demais a gentileza da senhora. Eu que agradeço, doutor, muito obrigada. E a minha ideia é essa mesmo, é levar a uma reflexão acerca do juiz, mostrar às pessoas quem é o juiz hoje e levar todos a refletir se o juiz que nós temos é o juiz ideal, não é? Se pode ser melhorado alguma coisa em relação a isso, e refletirmos em conjunto o que pode melhorar, como podemos melhorar. Acho que esse é o caminho, essa é a revolução necessária.